nós tivermos o entendimento de viver sobre o fruto do Espírito, nós viveremos o avivamento que nós proclamamos, e é isso que nós buscamos. Atos capítulo 4, versículo 33 vai falar de uma explosão do poder de Deus. Versículo 32, para a gente entender melhor. A gente está numa campanha chamada Dunamis. E por que Dunamis? Dunamis é uma palavra grega que fala sobre o grande poder, o poder de Deus. Lá no capítulo 1 de Atos vai falar que Deus ele vai liberar o poder sobre a igreja. Qual é o poder? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos levar a viver esse poder que estava sobre nossas vidas quando Ele entrou e nós somos templo do Espírito Santo. Então Ele começou uma boa obra sobre nossas vidas, através da graça que nos salva, através da graça que nos transforma, e quando nós permitimos tudo isso acontecer, essa graça ela vem nos consumindo, amém? Da multidão dos que creram, era um grande o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente a sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém, tudo era comum. No versículo 33, com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e de todos eles havia abundante graça. Quando ele fala de grande poder, ele está falando desse dunamis, que é uma explosão de poder, porque quando eles começaram a viver isso, em unidade, porque no versículo 32 ele vai falar que todos eram um num só pensamento. Quando nós temos o entendimento de viver uma vida transformada no Espírito e viver um propósito como igreja, nós temos que ter um pensamento. Não é, o pastor Fábio tem um pensamento, eu tenho outro, irmão. Isso não vai funcionar, porque Deus está nos levando a viver uma proclamação, amém? Nós temos que estar unidos em um só Espírito, em um só propósito. O nome dessa igreja é Imune, Igreja Missionária, unidos em um só Espírito, um só Espírito. E tudo aquilo que Deus ele vai fazer através de nossas vidas é sobre a unidade que Deus está colocando, através de vidas transformadas, com mentalidade de salvos, e tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nossas vidas, para que esse dunamis venha sobre a tua vida, e através da tua vida venha ser consumido outras pessoas também. Sabe por quê? Porque quando eles estavam vivendo isso em comunidade, sabe o que era maravilhoso, irmãos? Eles estavam vendendo tudo para viver juntos, adorar o Senhor. Acordava adorando ao Senhor, dormia no culto, depois do culto, então já ia de noite para a vigília. Era um negócio, irmãos, era uma comunidade, um só entendimento, e ali eles buscavam a Deus, porque a presença do Espírito Santo todos os dias estava sendo exercida naquele lugar. E a gente olha essa graça, pastor, que nos perdoa, essa graça que nos dá a oportunidade. Se eu pecar, Ele vai me perdoar. Sim, Ele vai te perdoar. Só que há consequência sobre a tua vida quando você tem um entendimento da graça de Deus. Todos que estão aqui não são inocentes, mas receberam o poder de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. A partir desse momento, irmão, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você teve entendimento, a partir do momento que você aceitou Jesus, se batizou nas águas, tem entendimento de uma coisa: tudo aquilo que você fizer, Deus ele muitas vezes vai te perdoar, mas as consequências vão ser vigentes sobre a tua vida. Você está entendendo isso? Porque você tem entendimento dos seus atos. Irmão, se você divide, você tem entendimento do que você está fazendo errado. Se você desobedece, você está tendo entendimento do que você está fazendo errado. Se você não gosta, se você vive uma obra do Espírito contra o teu irmão, você tem entendimento do que você está fazendo errado. E Deus ele quer abrir e ampliar o teu entendimento para que você viva em unidade, porque em unidade nós podemos experimentar o grande poder de Deus. E esse grande poder de Deus, irmãos, vem nos consumindo, porque Ele vai liberar dons sobre a tua vida, talentos sobre você, e através da tua vida pessoas serão alcançadas lá fora, e isso dará uma explosão de milagres, de dons e de crescimento da igreja. Mas só que isso há uma responsabilidade em nós, porque esse grande poder não vem ao lugar que não é santo.
Entenda, a gente tem uma proclamação. Esse altar, ele é santo ao Senhor. Mas olha só, a palavra de Deus vai falar lá na frente que eles vendiam as coisas e eles depositavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem viver isso de forma íntegra e todos. Eles começaram a vender os seus terrenos, as suas propriedades, para estar ali auxiliando a todos e todos terem as mesmas experiências.